tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Não fica triste. No texto base para a nossa reflexão nessa manhã, nós nos aproximamos do fim de uma era, o final da história. Ao longo dos últimos meses, estudamos os livros dos reis e das crônicas, onde vimos a saga de diversos reis de Israel, diversos reis de Judá. Vimos e ouvimos sobre grandes reis e sobre péssimos reis. Mas muito além dos pequenos períodos dos reinados de cada um desses reis terrenos, né, desses limitados reis, vimos o verdadeiro reinado e senhorio de Jesus Cristo como central em todo momento na história do seu povo, coordenando o seu povo para a consumação de todas as coisas. Pois, independente das capacidades e habilidades de cada governante, Jesus Cristo nunca se abalou, Jesus Cristo nunca se distanciou do seu objetivo. Mas apesar de termos a certeza da direção divina na história do seu povo e na vida de cada um de nós, isso não nos impede de perceber lutas, desafios e dificuldades. Apesar da certeza do reinado soberano de Jesus Cristo sobre seu povo, nós continuamos nos deparando com o fim de determinados modelos de vida. Isso significa que muitas vezes a gente acha que a gente está no auge e aí descobre que tinha algo ainda melhor. Se seguirmos a proposta bíblica, de maneira geral, podemos destacar o modelo relacional de um Deus presente e extremamente próximo, como a gente vê lá no Jardim do Éden. E esse primeiro modelo, que era perfeito, era incrível, ser superado, ser abandonado, ser alterado. Por quê? Porque eu e você optamos pela queda, optamos pelo bendito fruto proibido. E com a queda, esse modelo teve que ficar para trás, que é o evento que, segundo a Bíblia, nós abraçamos o pecado e desobedecemos a Deus. E, portanto, a gente acaba sofrendo as implicações de um novo modelo de vida por conta disso. Distantes de Deus, separados de Deus. Então, Deus volta a buscar um relacionamento com homens pontuais, não mais com todo mundo, não mais andando pelo jardim. Ele vem especificamente na direção de um ou outro homem. Mas, graças às incríveis capacidades e habilidades desses escolhidos de Deus, o impacto disso na vida de todos, o impacto disso na terra, o impacto disso entre os viventes era mínimo. Porque mesmo esses homens não eram capazes de fazer o que era necessário. Então Deus chama um homem para então consolidar um povo que ele vai passar a chamar de seu povo. Abraão então é chamado para que nele fossem benditas todas as nações da terra. Esse povo deveria ser luz e levaria homens e mulheres na direção correta. Qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer nação que andasse perdido pela face da terra, deveria olhar para esse povo, para os descendentes de Abraão, e encontrar a luz no fim do túnel. Mas, assim como no Jardim do Éden, assim como na era dos patriarcas, esse povo continua desejando o que não deveria desejar. Então vemos esse povo incrível, que era conduzido pelo próprio Deus, como centro, como realizador, como rei. Esse povo deseja se igualar aos demais povos da terra. E ele deseja para si um rei, um homem que eles possam ter ali centralizada toda a imagem da autoridade de Deus. Então vemos o fim da era anterior, o fim da era dos juízes, e migramos para uma era nova chamada Era dos Reis de Israel. E embora em muitas dessas passagens de modelo relacional houvesse sim, irmãos, felicidade, houvesse sim manifestação da glória de Deus, houvesse momentos que as pessoas realmente se dedicavam por completo ao Senhor, isso era extremamente passageiro. O que fica extremamente evidente é a insatisfação do povo com o que recebe de Deus. Porque na hora que vem a bênção, a vitória, o livramento, todo mundo glorifica. Mas, quando surgem as dificuldades, a coisa muda de figura. As pessoas continuam colocando, transferindo a sua responsabilidade para outras coisas. A sua esperança está no modelo que vai surgir. É aquele típico discurso: agora vai,
Até agora não foi por conta disso. Tipo o Flamengo, entendeu? Agora vai, acredita que agora vai. 2019 vai se repetir. E aí tem o Botafogo no meio do caminho, coitado. Agora tudo vai dar certo. Esse novo modelo é infalível. Mas, infelizmente, o modelo monárquico de vida, tal como vivido pelo povo de Deus, se mostrou apenas mais um modelo igualmente ineficaz para garantir uma vida plena com Deus. Afinal, mesmo homens fiéis ao Senhor eram homens falhos, imperfeitos e incapazes de se manter ali como era esperado, incapazes de cumprirem plenamente seu papel. E a corrupção desses reis e a forma como eles se prostituíam em meio ao povo, levou o povo de Deus a mais o fim de uma era. Caos, desgraça. E aí eu não consigo pensar em fim, em coisas de ciclo, sem vir, desculpa, é da minha infância, né? Eu primeiro ia falar enquanto as crianças estavam aqui, porque eu imaginei as crianças cantando junto comigo, e depois pensei, só se fossem crianças da minha época, né? Que as crianças de hoje nem conhecem o Simba, coitado. Que é a música lá do É o ciclo sem fim, que nos guiará na dor e emoção, na fé e no amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim. Música do Rei Leão, para quem não pegou a referência, tá? A era dos reis de Israel chegou ao fim. E chegou de maneira trágica, chegou da maneira que vinha sendo profetizado pelos homens de Deus, anos após anos. Se não voltarem ao Senhor, vai dar ruim. E os reis ouviam, até voltavam um pouquinho e continuavam vivendo as suas vidas em corrupção. Deus orientou, Deus avisou, Deus advertiu. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, é o último capítulo desse segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Eu vou fazer a leitura do versículo 17 ao 23. Segundo Crônicas 36, do 17 ao 23. Amém? Beleza, vamos lá. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a estes levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Estamos diante de um texto histórico e de vital relevância para a gente entender o fim de uma era e o início de outra. A era dos reis de Israel, como nós conhecemos, como nós acompanhamos durante esses meses aqui, acabou. Nesse capítulo 36, a gente consegue ver aí nos primeiros versos dele, como os últimos reis de Israel foram trocados. E eles foram trocados forçadamente por escolhas, inclusive, de outros reis.
reis adversários, reis de nações opostas a Israel. E agora, nas mãos da poderosa Babilônia, a nação de Judá foi completamente destruída. Tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, a construção, o templo maravilhoso de Salomão, os palácios, as conquistas, tudo aquilo foi destruído. É o fim. O povo de Deus estava agora não só sem um rei, assim como estava sem uma pátria territorial. Eles eram de novo um povo cativo levado para uma terra estranha. Como o salmista vai relatar num salmo que a gente mencionou diversas vezes aqui ao longo desse estudo. O salmo de número 137, que é um salmo escrito lá na Babilônia. Diz assim o salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E como em cada fim de uma era, o povo de Deus se desespera com a perda da falsa segurança. O que a gente se depara nesse momento da história é esse caos. Acabou. É literalmente a musiquinha lá do Instagram, né? Se acabou. Não tem para onde correr. Acabou. É o fim. Como que se é o fim, se eu estou diante do fim, como que eu vou glorificar a Deus diante de condições tão terríveis? Como que eu consigo ser feliz em meio a tanta desgraça? Como eu consigo ser feliz sendo obrigado a viver na Babilônia? Mas mesmo diante da ingratidão do seu povo, mesmo diante da incapacidade do seu povo se manter fiel, Deus se manteve fiel ao seu projeto. Deus se manteve fiel ao seu povo. Deus propiciou o resgate para aquele povo que tinham abandonado. Então, ele move o coração de um rei pagão, o mais poderoso do mundo. É tocado pelo nosso Senhor para de novo dar a oportunidade desse povo voltar, se lembrar da sua história e voltar a adorar o seu Deus. Um rei que vencera e acabar de dominar o antigo grande poder da terra, que era a Babilônia, com aquele rei que eu sei que todo cristão gosta de decorar o nome, só para mostrar que a gente sabe falar nome difícil. Como é que era o nome do rei da Babilônia? Olha que coisa bonita, Nabucodonosor. Só que agora até esse rei caiu. Nem esse poder da Babilônia se sustentou diante do poder da Pérsia. A Pérsia dominou o mundo. A Pérsia consolidou esse domínio de uma forma que agora é como se o mundo conhecido ali da época fosse praticamente um único e grande reino da terra. Então Deus vem ao coração de Ciro e move esse coração, direcionando para a reedificação do chamado do povo de Deus. Deus, então, reúne homens e mulheres que estavam espalhados por todo esse reino, né, desconhecido, esse reino pagão, homens que estavam espalhados pelos confins da terra, da outrora Babilônia, para lembrá-los: a casa de vocês não é aí, é hora de voltar para casa. Chegou a hora de lembrar quem vocês são. Mas muito diferente do que se podia imaginar, o outrora povo de Deus já estava ali envolvido com os afazeres da Babilônia. Afinal de contas, irmão, a gente acha que o brasileiro se adapta em qualquer lugar, mas isso é algo que tem a ver com a forma como Deus planejou a gente para viver, a gente se adapta. E esse povo de Deus espalhado pela terra da Babilônia, que depois tornou da Pérsia, se adaptou ali, como a gente viu no Salmo 137. Tinha seus sofrimentos, tinha sua angústia, mas eles tinham casa, tinham trabalho, tinham família, desenvolveram a sua vida naquele lugar. Eles estavam devidamente adaptados lá. Ao passo de muitos optarem, inclusive, por mesmo diante da ordem do rei, que dizia para eles voltarem para reedificar Jerusalém, eles preferiram abandonar a identidade antiga. Eles preferiram ignorar que eles eram judeus. Eles preferiram adotar a nova identidade que eles tinham. Eles assumiram uma identidade
territorial. Abandonaram completamente qualquer vínculo que pudesse existir entre aquela nação chamada Israel, aquela nação chamada Judá, que foi destruída, que foi dominada, que foi queimada, né, os seus grandes patrimônios, para admitir para si uma nova identidade enquanto parte de um reino pagão. Ser povo de Deus não fazia falta para essas pessoas. Eles tinham uma identidade local que era mais relevante do que a identidade espiritual que tinha sido dada a eles. Perceba que existe aqui um aparente paradoxo, porque ao serem convidados a retornar para casa, parte desse povo de Deus teve que abrir mão de tudo que construiu na Babilônia. E você tem que pensar comigo, irmão. Se você foi tirado da sua terra e levado escravo para um outro lugar, e você constrói alguma coisa, isso é uma bênção, meu irmão. Se não tivesse eleito, votava em você. E esse povo ali teve que lutar, teve que construir, teve que produzir para poder ter a própria condição ali de sustento da família. E tirando a parte romântica que representa voltar para Jerusalém, que é aquele discurso, né? Afinal de contas, a gente leu na Bíblia, né? Toda aquela região ali era a terra que mana leite e mel, uma terra incrível, sem igual. Eles estavam diante de um retorno para um lugar completamente destruído. Se tinha uma coisa que não tinha em Jerusalém nessa época, era nem leite nem mel. O bicho tinha pegado, tinha escombro, tinha destruição, tinha um bando de bandidos espalhado por ali, lutando para sobreviver. E mais do que isso, cercado por nações rivais que invadiam qualquer pedaço de terra ali, para poder garantir um pouquinho mais de sobrevivência. O fim da era dos reis tinha levado o povo, sim, para o terrível panorama de habitantes lá da Babilônia, onde Deus preservou o seu povo, onde Deus sustentou o seu povo, de onde agora Deus vem ao encontro do povo e chama de novo ele a retornar para casa. A visão de povo de Deus imerso na Babilônia não era o fim desejado por Deus. Deus tinha mais para o seu povo, ele tinha coisas extraordinárias, surpreendentes, e tinha gente agarrado àquilo ali como se fosse a melhor coisa do mundo. Então o Senhor usa um rei pagão. Deus decreta o fim da era do povo de Deus imerso em terra estranha, dizendo que chegou a hora deles voltarem para casa, chegou a hora deles se prepararem para um grande milagre, que finalmente ia tornar clara a luz que deveria ser levada para todas as nações. Ou seja, Deus está redirecionando, reconstruindo, reedificando as estruturas mínimas para a vinda de Jesus Cristo. Ele está preparando a história para o nascimento do grande Senhor da história. E para isso o seu povo precisava ser mais fiel a Deus do que a fidelidade que vendia a era presente. Para isso o povo de Deus precisava ser mais fiel a Deus do que a Ciro, mais fiel a Deus do que a qualquer governante terrestre. Deus e os seus propósitos precisavam ser o centro da vida do povo, chamado povo de Deus. Não me venha com essas churumelas não de, mas era tão bom, o tempo dos reis era tão maravilhoso. Né? Pedro I, Pedro II, caras muito legais para o Brasil. Né? Caras sensacionais. Porque tem gente que adora fazer isso. Né? O que passou e não tem como voltar foi incrível. Né? Tipo, deixa para lá. Não me venha com essas historinhas não de Era dos Reis. Não me venha de mimimi com essa história de bonanças da Babilônia, porque nós construímos um império na Babilônia. Então nós somos judeus camuflados, mas somos judeus prósperos na Babilônia. Então tá bom, Babilônia é a nova terra de Deus, que não é. Deus de novo move o seu povo para colocar a mão na massa. E isso não importa, meu irmão, minha irmã, se era rico, se era pobre, se era classe média A, B, C, sei lá que classe você acha que você seja. O desenvolvimento do plano da redenção de Deus para o mundo era um só. E ele continua em execução na mesma direção. E Deus continua chamando homens e mulheres da mesma forma. Vamos colocar a mão na massa. E o que o povo de Deus faz? Como que o povo de Deus responde a essa ordem que Ciro dá? Isso mesmo, ele se divide. Afinal de contas, né? A gente tem a tendência de pensar que a gente, enquanto povo de Deus, se divide só em ano de eleição,
né? Porque aí tem a racha de quem vota em A e vota em B, mas a gente não precisa nem de eleição, a gente se divide por qualquer coisa. E nessa época aqui, nem tinha eleição e já tinha divisão. Ah, tem que voltar, é. E aí tem os que preferem ficar e tem os que preferem ir. Porque o pecado que superabunda no coração deles, o pecado que superabunda nos nossos corações, facilmente nos faz amar alguma coisa, facilmente nos faz amar alguém mais do que o nosso Senhor. E muitas vezes isso nos cega por completo em relação a qualquer outra coisa da vida. No entanto, o povo de Deus, mesmo vivendo as piores circunstâncias de idolatria, vai continuar ouvindo o chamado do Senhor, o chamado do seu Senhor, lembrando, é hora de voltar para casa. Deixa o seu poste ídolo, deixa a sua adoração pagã, volte-se para mim. O tempo da idolatria precisa acabar, mais uma era precisa chegar ao fim. Algo novo está diante de vocês e o melhor de tudo é, não há o que temer, porque eu, o Deus soberano sobre todas as coisas, garanto estar com vocês. E isso vai muito além de Babilônia, meu irmão. Isso vai muito além do reinado de qualquer rei no terreno. Assim como isso vai além do período eleitoral brasileiro. Tira da sua ideia de que existe alguém que pode embarrear a ação de Deus na terra. Pois ainda que o mesmo presidente seja reeleito, esse mandato está chegando ao fim e estaremos diante de um novo momento, ainda que você admire o presidente que está eleito. Ainda que esse ou qualquer outro candidato seja eleito, Deus continuará preservando o seu povo, queira você acreditar e confiar nisso ou não. Deus continua no poder. A grande diferença é que, naqueles tempos, o povo de Deus acreditava que seu chamado era para formar, sim, um reino terreno. E eles precisavam se preocupar com a terra. Afinal de contas, como a gente falou algumas vezes aqui, quando a gente falava de Deus, a gente falava de um Deus da terra, um Deus que operava naquele lugar. E hoje, pós-vinda de Jesus Cristo, nós temos a plena clareza de que o nosso chamado é para compor um reino eterno, que vai muito além dos limites geográficos brasileiros. O que não nos exime da responsabilidade de amar o Brasil, pelo amor de Deus, não é uma coisa ou outra, não. Mas que necessariamente deve nos levar a, no Brasil, expressar o nosso amor eterno ao nosso Rei eterno. Se você faz alguma coisa bem, faça para a glória de Deus em São Gonçalo, porque foi aqui que Deus te botou. Não se engana, não deixe nada te enganar não, meu irmão. Novos desafios virão. Ganhe o presidente que você quer ou o que você não quer. Novos desafios virão. E isso eu preciso deixar claro. Não precisa anotar, botar na internet dizendo que eu profetizei que viria um grande desafio, porque isso não é coisa da minha cabeça, isso é palavra de Jesus. Jesus é quem vai nos dizer, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aonde está a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza? Não sei, meu irmão, minha irmã, se o nosso próximo grande desafio vai ser a varíola dos macacos, dos cachorros, dos morcegos, uma crise financeira mundial, a guerra na Ucrânia ou sei lá, em algum país aqui próximo a nós. Eu não sei o que vai ser, mas eu sei que vai vir aflição. Porque enquanto vivermos aqui, continuaremos vivendo aflições atrás de aflições. Mas eu sei que o nosso Senhor já deixou claro para a gente que apesar do sofrimento que vier, da grande aflição que vier, nós podemos nele encontrar bom ânimo para viver. Porque ele já venceu o mundo. Nossa esperança deve estar nesse Senhor que não vai vencer o mundo. Ele já venceu o mundo. Nosso amor deve estar direcionado à nossa nação, sim. Precisamos amar o lugar onde Deus nos colocou. Nós precisamos adorar a Deus no lugar onde Ele nos colocou. E seja feliz você com isso ou não. De tantos lugares no mundo, né? Paris, Nova York, Deus te colocou aqui. Eu vi que tiveram irmãos com cara de choro, outros com cara, né, de riso.
O Senhor te colocou aqui, meu irmão. Ele escolheu você porque Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele sabia o que esse lugar precisava. Ele sabia o que cada um de nós precisávamos para continuar fiéis à nossa caminhada com Ele. E aqui Ele nos colocou para adorar. Aqui, nesse contexto, nesse momento da história. E assim como Ele nos trouxe esse desafio, Ele mesmo é quem há de nos sustentar. Ele mesmo é quem há de nos preservar. Ele mesmo é quem há de, se for a vontade dEle, nos conduzir para outro lugar. No momento que Ele julgar oportuno. Nós não temos o que temer. Então, abra bem os seus ouvidos porque eu vou falar agora. Ok? Está atento? Ame São Gonçalo. Gostei do Ru. Viu? Esse aí já ama São Gonçalo. Ame os seus vizinhos, independente se eles são gente boa ou não. Ame o seu trabalho. Uns falam assim, é você que tem que amar. Eu não moro lá, só fico lá, né? Ame os seus vizinhos, ame o seu trabalho. Mas que essas coisas sejam um símbolo do cuidado de Deus na sua vida. Então, quando você amar essas coisas, que seja um amor que não se esgote em si mesmo, mas seja uma forma de dizer, Senhor, de tantos lugares o Senhor me colocou aqui, glórias ao teu nome, Pai. O Senhor me deu esses vizinhos aqui, de tanta gente boa na terra, o Senhor botou esse aqui do meu ladinho. Então, me ajuda a lidar com ele, Senhor. Que a nossa resposta seja uma resposta de gratidão. E não uma expressão de idolatria. Idolatria às nossas conquistas. Ai, porque eu juntei tanto dinheiro, comprei a casa aqui, olha que porcaria. Que não seja uma idolatria nem de lugar, nem de pessoa, nem de circunstância, mas que seja uma vida de adoração, de gratidão ao Senhor. Já foi difícil essa parte? Agora vamos para a parte que é bem mais difícil. Está preparado? Se segura na cadeira. Se segurou na cadeira, ame todos os seus governantes. Eu ouvi até um tss. Goste dele ou desgoste dele. Ame o seu governante, porque quando a gente ama, a gente se preocupa. Ame seus governantes, ore pelos seus governantes, pelos nossos governantes, né? Porque eu não estou isento, eu estou dentro desse grupo, eu tenho que amar os meus governantes, eu tenho que orar pelos meus governantes, eu tenho que pedir para que Deus cuide da vida deles, dê discernimento a eles, dê sabedoria a eles, porque, meus irmãos, se não for sabedoria do alto, homem nenhum tem condição de escolher um bom caminho. Para que Deus conduza os nossos governantes pela sua mão. Não porque o governante A ou B é a única esperança para a nação, estado ou cidade, porque também, às vezes, a gente fala de governante e as pessoas só associam, né, a presidência. Mas tem uma série de instâncias de governo sobre a nossa vida que a gente está votando e a gente esquece depois que votou e a gente nem pensa o que essa pessoa está fazendo. A gente tem que avaliar, mas a gente tem que orar por eles, a gente tem que acompanhar, procurar, né, pedir para que Deus dê o sustento, a graça, a condição, capacidade deles fazerem o melhor. Seja por nação, estado ou cidade. Porém, essa ordem que nos leva a amar os nossos governantes não nos dá direito de idolatrá-los. Nem idolatrar governantes do passado. Nem idolatrar governantes do presente. Muito menos idolatrar quem vai ser o próximo presidente da República. Porque ele, homem, mulher, gordo, magro, alto, baixo, seja o que for, não será capaz de fazer o que o Brasil precisa, se não for o Senhor cuidando do Brasil. Senão a gente cai de novo e de novo em uma nova perspectiva de idolatria. Ame os nossos governantes não porque nos dão algum favorecimento. Ame porque foi Deus que colocou ele lá. Ainda que a vantagem que a gente tem sobre Judá, sobre Israel, é que não é até o cara morrer. A gente não precisa, Deus, mata o governante se eu não gosto. A gente diz, Deus, abençoa esses 4 anos, para que se eu não gosto, daqui a 4 anos o Brasil entenda que precisa mudar. Fim. Não atrapalhe o governo, não haja com intenções ruins contra o governo, porque isso só vai fazer mal a você. E distanciar você do que Deus está trabalhando na nação durante esse período. Mas... e o amanhã?
Porque agora, bem ou mal, né? Quem está eleito, está lá no governo, mas e amanhã? Ano que vem? Ano que vem vai ser um presidente novo. Ano que vem é um governador novo. Ano que vem tem um monte de gente em cadeiras novas no poder. Ano que vem, amanhã, nós estaremos diante de algo certamente novo, completamente novo. Só que o que a gente não pode esquecer, meu irmão, minha irmã, é que eu não sei, você não sabe, a gente deve orar para que Deus cuide do amanhã. Mas Deus já está lá. Ele já sabe o amanhã. Ele já cuidou do amanhã. E isso é motivo suficiente para acalmar os nossos corações, ou deveria ser motivo suficiente para acalmar a nossa vida. E sendo bem sincero, né, principalmente dos jovens, como a gente fala, né, muita coisa aí nos núcleos, né, e aqueles que são mais próximos de mim, sabem os meus medos pessoais, porque eu não estou vendendo a ideia de, agora você está com Deus, você não tem mais medo de nada. Não, que isso é imbecilidade, tá? Todo mundo tem medo. Só que apesar do medo, o nosso chamado é, apesar do medo, confiar que tem alguém maior do que o medo. Alguém mais poderoso do que o medo. Maior do que você. Maior do que qualquer um que tenha poderes sobre você. Maior do que as suas inseguranças. Pois nos momentos mais tenebrosos, dia após dia eu me percebo surpreendido por Deus, transformando na minha mente, colocando no meu coração a ideia, a garantia, a certeza que Jesus Cristo, meu Senhor, Ele já reina sobre o meu futuro. Então a nós, irmãos, compete o desafio de glorificar ao Senhor não no futuro, porque a gente não tem esse poder sobre Ele, mas glorificar ao Senhor hoje, no meu presente. Se eu estou na Babilônia, eu devo glorificar a Deus aonde? Não, quando eu chegar na África eu glorifico. Não, você vai glorificar hoje na Babilônia. Se você está em São Gonçalo hoje, você vai glorificar a Deus aonde? Aqui. Aonde Deus te mandar, aonde Ele te colocar, no dia que Ele te colocar. Com os desafios de hoje. O que Ele propôs para você hoje. Porque é certo, meu irmão, minha irmã, que eras após eras cairão, reinos passarão, porque tudo isso faz parte do ciclo da vida, o ciclo sem fim. No entanto, diferente desse ciclo da vida, que para nós ainda envolve morte, Jesus Cristo jamais passará. Aonde você tem depositado as suas esperanças? Deus pode estar conduzindo a sua vida, que está acontecendo sim num reino pagão, em meio a pessoas pagãs, e você tem que adorar a Deus ali. E se esse for o caso, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite, que Ele enche o seu coração da luz dEle, para que você seja a luz na Babilônia. E para de reclamar. Que o mesmo que você seja obrigado a viver num país diferente do que você gostaria, com os governos diferentes do que você gostaria, você pare de reclamar, pare de atrapalhar, pare de divulgar fake news por aí, e você viva uma vida que glorifique a Deus, porque isso é mais importante do que derrubar um governo. Mas Deus também pode estar te oferecendo a oportunidade de voltar para casa, de voltar para outras coisas, que ainda que você viva no mundo ideal, né? Aí agora já passei por um outro desenho, que é do Aladim, né? Isso aí, eu vi irmão balançando. No lugar que você sempre quis, com o governo que você sempre sonhou, que você em meio às alegrias do presente, e aí é crendo realmente que a pessoa está vivendo alegrias do presente, que você seja capaz de glorificar a Deus e não a homens. Porque tudo que vivemos hoje, irmãos, seja a gente gostando, seja a gente desgostando, tudo que eu e você vivemos hoje é um tempo de preparação para o extraordinário que está para ser revelado diante dos nossos olhos. Cada ciclo que se encerra, cada novo ciclo que se inicia, tudo isso está nos preparando para o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse grande dia, é certo que a nossa verdadeira fidelidade vai ser exposta.
Que nesse dia sua fidelidade ao Senhor seja maior do que qualquer outra fidelidade do seu coração. Porque o Deus que esteve presente lá na nação de Israel, lá na nação de Judá, Ele está presente aqui. Ele está presente na sua vida, Ele está presente no seu coração. Ele continua reunindo o seu povo e nos alertando que é hora de estarmos preparados. E todas as vezes que Ele alertou o seu povo para estar preparado, significava a hora de muito trabalho, muita dedicação, hora de arregaçar as mangas, hora de trabalhar, pois o retorno definitivo do nosso rei se aproxima e isso não é brincadeira. E não há nada que um reino da terra possa fazer para impedir isso. E nesse dia, todos os ciclos outrora importantes, eles se encerrarão na mesma hora, diante da autoridade do nosso Senhor. E segundo a própria Escritura, haverá apenas um rei sobre todos. Nessa manhã, eu e você, todos nós temos a oportunidade de, em submissão ao verdadeiro Senhor, amar as pessoas ao ponto de ajudar, sim. E aqui é importante, tá? Quando a gente menciona política aqui, irmãos, o objetivo não é a gente dizer que a igreja tem que ser alienada, pelo amor de Deus. Pelo contrário, é dizer que você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que correr atrás, tem que se informar. Você deve conversar com as pessoas que você ama para tentar mostrar para elas o que você encontrou da sua pesquisa, mas que você não se deixe levar. Tem gente abrindo mão de relacionamentos de anos por questões que nos separam por tão pouco tempo. Que você seja habilitado pelo Espírito Santo de Deus a amar as pessoas ao ponto de ajudá-las em todo momento da caminhada delas, independente das divisões que possam aparecer. Que você possa se preocupar com as escolhas das pessoas sem ultrapassar a condição das pessoas escolherem. Sejam questões políticas, econômicas, seja o que for. Mas que em Jesus, nosso maior compromisso seja sempre com o Senhor e o seu reino, para além de qualquer outra questão, para além de qualquer outra bandeira. Mas se todo esse encerramento de ciclo e consequente início de um novo ciclo traz medo e traz insegurança, também podemos destacar que toda mudança de ciclo traz esperança. E para nós, meu irmão, minha irmã, a esperança se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Só nele existe verdadeira esperança, de forma que cremos que todos quanto tivemos acesso a essas palavras nessa manhã, todos nós precisamos de renovo, todos nós precisamos de esperança, todos nós precisamos de cuidado celestial. Então que você possa sair daqui certo de que Deus ouve você, Ele ouve as nossas orações, Deus cuida do seu povo, independente de como você viveu até aqui. Esteja certo de que Deus ama e sustenta aqueles que são seus, mesmo nos piores momentos da história, mesmo vivendo perseguição de todo tipo, Deus preserva os que são seus, mesmo sob domínio dos piores reis. Então, que no coração de cada um de nós seja preenchido com a esperança que, embora haja sim muito trabalho pela frente, dias melhores virão. Que Deus te dê uma semana abençoada, meu irmão, minha irmã. Que Ele te capacite a trabalhar com todo vigor. Que Ele te capacite a amar com todo amor. Que Ele te capacite a se alegrar com toda alegria que for possível, sem sucumbir de nenhuma forma à idolatria. Que Ele mantenha viva a chama da esperança no seu coração. Não uma esperança em quem vai vir no próximo governo, mas uma esperança naquele que já governa e já expande o seu reino por toda a terra. Que seja assim o nosso coração, até o nosso encontro triunfante com o nosso Senhor na glória. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode fechar os seus olhos? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela forma cuidadosa que o Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, nós acabamos de passar por uma série de estudos, Senhor, onde a gente viu diversas vezes o teu povo sendo trucidado em guerras, pessoas sendo mortas de diversas formas cruéis, e o Senhor não nos colocou nesse momento da história. Somos gratos, Senhor, por isso. Mas, Senhor, nós entendemos que no momento em que o Senhor nos colocou, nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldades que os nossos irmãos daquela época sequer conseguiam conceber. O Senhor nos escolheu para esse momento, então pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite a viver cada dia. Que o Senhor nos auxilie, Senhor, nesse processo de vivermos cada ciclo da nossa vida glorificando ao Teu nome.
Que as nossas escolhas sejam escolhas responsáveis, escolhas conscientes. Que a gente se preocupe sim, Senhor, com o destino da nossa nação, mas que a gente não se cegue ao ponto de ignorar que haja o que houver, o Senhor continuará no controle de todas as coisas. Enche, Senhor, o nosso coração de uma esperança que esse mundo não pode calar, que esse mundo não pode cegar. Age em nós, Senhor, e através de nós, para que o mundo encontre a verdadeira luz que existe em Ti, o nosso Senhor, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém.